Olá, alunos, tudo bem? Então, hoje a gente irá falar sobre os gráficos do movimento uniforme e gráficos do movimento uniformemente variado. Então, inicialmente, falaremos sobre o gráfico do movimento uniforme. Primeiro, vamos relembrar o que é o movimento uniforme. Movimento uniforme é aquele movimento em que ocorre em linha reta e que a velocidade é constante, ou seja, não há aceleração nesse movimento. A velocidade será sempre a mesma, ou seja, para cada intervalo de tempo, o móvel irá percorrer distâncias iguais. Por exemplo, a cada 1 segundo ele percorrerá sempre a mesma distância, certo? Essas informações, lembram das aulas passadas? Como o movimento ele é padronizado, a gente consegue prever posições e tempos futuros. E com esses dados, a gente também consegue lançar todos eles em um gráfico e fazer a representação do movimento através de gráficos. O primeiro gráfico que a gente consegue montar é relacionar o espaço com o tempo. Lembrando que esse movimento ele pode ter duas características, ele pode ser progressivo e pode ser retrógrado. E como que fica essas informações num gráfico? Então é o que nós temos aqui, ó. Gráficos do MRU, espaço versus tempo. Como assim espaço versus tempo? Um eixo do gráfico vai nos mostrar as posições e o outro eixo vai nos mostrar o tempo, certo? Então o primeiro gráfico que a gente tem é esse aqui, ó, certo? O tempo iniciando em 0, o gráfico vai iniciar em algum ponto aqui do eixo Y. O que isso significa? Significa o ponto inicial do nosso móvel, o seu espaço inicial, da onde ele começou o movimento, certo? Então, esse valor aqui, ó, onde o gráfico inicia, vai ser o seu espaço inicial. Conforme o tempo vai passando, se eu for fazendo combinações aqui, ó, gente, de valores de tempo com valores de espaço, eu vou percebendo que conforme o tempo passa, o valor dos espaços vão aumentando. E o nosso gráfico vai ficar com essa reta ascendente apontando para cima, certo? Esse movimento aqui, ó, é um movimento que tipo, gente? Progressivo ou é um movimento retrógrado? Vamos escrever aqui. Então, se eu sei que os valores estão aumentando para o espaço, ele está obtendo valores positivos, significa que esse movimento é um movimento do tipo progressivo. Certo? E o movimento retrógrado, como que fica? Então, novamente, ó, nós vamos ter no tempo zero, né, que indica o início, nós vamos ter um dado valor para o espaço, que é o seu espaço inicial. Porém, conforme o tempo vai passando, eu vou percebendo que os dados referentes ao espaço, os números para o espaço, estão diminuindo. Eles estão diminuindo. Quando cruza o eixo X, eles passam a ter valores negativos e assim por diante. Então, esse movimento é um movimento do tipo retrógrado. Nos indica que o móvel está retrógrado. Nos indica que o móvel está voltando na trajetória. Então, aqui ele está indo para o lado positivo da trajetória e esse gráfico nos indica que ele está voltando na trajetória, certo? Em relação ao nosso ponto de referência. E se eu quiser relacionar a velocidade com o tempo? Como que fica? Para mim, relacionar a velocidade com o tempo eu também consigo, porque apesar da velocidade ser constante, ela vai ter um valor. Então, como que fica representar um número constante num gráfico? Vai ficar assim, ó. Eu vou ter uma reta, né? Retinha, ó, a paralela aqui com esse eixo X, uma reta constante sempre no mesmo valor, ó. Porque aqui nesse pontinho, ó, ele representa um número, né? Um número, sei lá, um número qualquer. E conforme o tempo passa, ó, a reta tá sempre no mesmo valor. Então, isso aqui indica uma coisa que é constante, certo? Aqui é a mesma coisa, ó. Eu tenho um dado valor aqui, ó, só que negativo, não é? Porque ele tá abaixo agora do eixo X. Então, para baixo aqui do eixo X são números negativos. Então, gente, ó, o constante fica assim, ó, é uma reta fixa sempre no mesmo número, certo?
E que tipo de movimentos são esses? Ó, se eu tenho velocidade positiva, ó, que está acima do eixo X, esse é um movimento que tipo? Velocidade positiva indica movimento progressivo. E velocidade negativa indica movimento retrógrado. Certo? Então, esses são os gráficos para o movimento uniforme, certo? Porque no movimento uniforme é mais simples, porque somente o espaço varia, o espaço e o tempo, certo? Porque a velocidade é constante. Agora, para o movimento uniformemente variado, nós vamos ter mais gráficos, porque além do espaço variar, também varia a velocidade. Então, nós vamos ter mais gráficos para o movimento variado. Vou fazer eles aqui no quadro e a gente já retorna com a explicação. Então, vamos lá. Vamos falar agora sobre os gráficos do movimento uniformemente variado. Lembrando das características desse movimento. Primeiro, esse movimento é um movimento que vai apresentar aceleração. Então, se tem aceleração, a velocidade do móvel vai mudar, certo? A aceleração é aquela grandeza que afeta a velocidade. Então, se tem aceleração, eu automaticamente sei que a velocidade muda, certo? A aceleração, ela pode fazer a velocidade aumentar quanto diminuir. Se a velocidade do móvel aumenta, a gente chama esse movimento de acelerado. Se a velocidade do móvel diminui, a gente chama esse movimento de retardado. Você se lembra dessas características? Então, vamos lá. Como que fica se a gente colocar todos esses dados do movimento variado em um gráfico? Então, primeiramente, vamos explicar os gráficos referente à velocidade. A velocidade é uma grandeza que muda nesse movimento. Então, eu posso representar isso num gráfico. Vamos lá. O primeiro gráfico é esse aqui, ó. Velocidade, um eixo para a velocidade e um eixo para o tempo, correto? A velocidade, como a gente já falou, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Então, eu representei aqui no gráfico um movimento em que ele inicia com uma velocidade negativa, certo? Então, até encontrar esse ponto aqui, gente, ó, durante todo esse percurso aqui, ó, a velocidade dele foi negativa, correto? Porque, ó, está abaixo do eixo X. Então, durante esse intervalo de tempo aqui, ó, esse intervalo de tempo aqui, que corresponde a essa faixa aqui do gráfico, o movimento do nosso móvel foi retrógrado, porque a velocidade era negativa. Então, vamos anotar aqui, ó. E a velocidade, além de ser negativa nesse momento, ela também diminui, porque ó, ela tem a tendência de subir. Então, vamos supor que aqui seja menos 5. Ela vai ir para o menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Então, a velocidade está diminuindo. Então, ela é um retrógrado e retardado, certo? Ou seja, nesse momento aqui, nós temos uma velocidade negativa, porém, uma aceleração positiva. Lembram? Se tem sinais trocados, a velocidade diminui. O movimento é retardado se a velocidade e a aceleração têm sinais trocados, o movimento é retardado. Muito bem. Quando encontra o eixo X aqui, é o momento em que a velocidade, ó, se eu pegar esse ponto e puxar aqui no eixo da velocidade, que número que eu vou encontrar? Vou encontrar o número 0, certo? Então, é o momento em que a velocidade zera. Vocês se lembram o que ocorre nesse momento, quando a velocidade do móvel zera? Quando a velocidade dele zera, a gente diz que ele vai inverter o movimento, certo? Então, a partir desse momento, o que vai acontecer? A partir desse momento, ó, a velocidade dele já passou para cima do eixo X, ou seja, já começou a apresentar valores positivos. Valores positivos e aumentando. Então, ela vai sair aqui do 0, ó, daí vai ir para o 1, para o 2, para o 3, para o 4, para o 5, para o 6 e assim por diante, certo? Então, a partir desse ponto, a velocidade dele passa a ser positiva, então esse é um movimento progressivo.
E a aceleração também é positiva, porque a velocidade está aumentando. Então, ele é um progressivo acelerado. Então, nós temos velocidade positiva e aceleração positiva nesse caso também, certo? Para ficar mais fácil, a gente pode gravar assim. Sempre que o gráfico mostrar uma reta ascendente, a aceleração é positiva, certo? Então, esse gráfico aqui, ó, em todo ele, a aceleração é positiva. A diferença é que em um momento ele vai apresentar valores para o movimento retardado e quando ele muda de sentido, o movimento passa a ser acelerado, certo? Muito bem. Vamos analisar o segundo gráfico agora. Então, se quando o gráfico é ascendente, a aceleração é positiva, quando ele for descendente, a aceleração é negativa. Então, para todo esse gráfico, eu vou ter uma aceleração negativa, certo? Então, para todo gráfico, eu tenho uma aceleração negativa. E como que fica para cada parte do gráfico o sentido do movimento? Na primeira parte, ó, inicia nesse ponto e vai até o zero aqui, ó, ok? Então, nesse primeiro momento, eu consigo perceber que os valores da velocidade são positivos, né? Ó, ele está acima do eixo X, são positivos, porém, estão diminuindo. Então, esse movimento é um movimento do tipo progressivo, mas retardado. Por que retardado? Porque eu vou ter uma velocidade positiva, mas a aceleração é negativa. Então, sinais trocados, movimento retardado. Sinais iguais, movimento acelerado. Vamos ver agora o que acontece quando ele muda de sentido. Então, chegou aqui no zero, vai inverter o sentido do movimento. As velocidades agora passam a ser negativas. Ó, os valores da velocidade caíram para baixo aqui. Então, a partir desse momento, a velocidade é negativa. Então, eu sei que o movimento é retrógrado. Porém, ela está aumentando de forma negativa. Ó, e começa no zero. Daí vai para o -1, para o -2, para o -3, para o -4, para o -5, para o -6. São números que estão aumentando, mas de forma negativa. Então, esse é um movimento retrógrado acelerado. E por que acelerado? Porque se todo o gráfico é aceleração negativa, e se daqui em diante eu tenho velocidade negativa também, então sinais iguais, aceleração negativa, velocidade negativa. Então o movimento é acelerado, ok? Tranquilo para esses gráficos, gente? Agora vamos comentar sobre o espaço. O gráfico dos espaços, gente, ele é um pouco mais elaborado. Por quê? Porque para o movimento variado, a gente trabalha com uma equação do segundo grau. É uma equação que tem um expoente, né? Como que é essa equação? S igual a S0 mais V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Então, nós temos um expoente nessa equação. E quando a gente tem um expoente, a gente diz que essa equação é do segundo grau. E o gráfico, como que fica o gráfico para esse tipo de equação? Ele vai ficar um gráfico do tipo parábola, certo? E o que é uma parábola? É esse desenho aqui que a prof fez, ó. É tipo como se fosse uma conchinha, ou com a boquinha dela para cima ou para baixo, dependendo do estilo da função, certo? Quando o gráfico tiver esse formato virado para cima, com a boquinha dele para cima, nesse gráfico, nesse movimento, nós teremos uma aceleração positiva. Então, para todo esse gráfico, a aceleração é positiva. E quando ele for virado para baixo, todo o movimento ocorre com aceleração negativa, ok? Basta agora a gente compreender o que está acontecendo nesse movimento. Então, a gente consegue perceber que toda parábola ela tem um vértice, certo? Que é o ponto mais baixo da parábola, certo? Ó, é o ponto mais baixo ou o ponto mais alto. Então, esse ponto a gente chama ele de vértice. Para o estudo da cinemática, nesse vértice é o local aonde o móvel muda de sentido, certo? Então, aonde o móvel mudar de sentido, vai ser esse vértice aqui, ó,
ok? E o que é mudar de sentido? É quando a velocidade dele zera, ok? Então, é a posição onde a velocidade dele zerou. Então, a partir dali, ele vai mudar de sentido, ok? Muito bem. Analisando essa primeira parte aqui do gráfico, ó, gente. Essa primeira parte aqui, essa primeira curva, ó, até chegar aqui no vértice. O que eu consigo observar? Eu consigo observar que os espaços estão diminuindo, certo? Então, ó, o gráfico cai, gente, ó, o gráfico cai, diminui, certo? Então, vamos lá, gente. Vamos observar, então, essa primeira curva que nós temos aqui no gráfico, certo? Essa primeira volta até chegar aqui no vértice. Então, observando o formato da curva, eu consigo perceber que ela está decaindo no gráfico, certo? Então, ela inicia num valor lá em cima e termina num valor mais abaixo, certo? Num valor menor. Então, se os espaços estão diminuindo, indica que esse movimento ele é retrógrado. Se ele é retrógrado, eu tenho uma velocidade negativa nesse caso aqui, ó, certo? Nesse primeiro momento, ok? Velocidade negativa com aceleração positiva, o que é essa primeira parte do gráfico? É acelerado ou é retardado? Então, sinais trocados, essa primeira parte do gráfico indica o movimento retardado. Então, ele está freando. Chegou no vértice, o que vai acontecer? Ele inicia num valor mais baixo para os espaços e termina lá em cima num valor maior. Então, agora os espaços aumentaram, certo? O gráfico cresceu para cima. Então, agora o valor dos espaços aumentaram. Se o valor do espaço aumentou, a velocidade é positiva. Velocidade positiva com aceleração positiva, o movimento é acelerado. Muito bem. Agora vamos observar o outro gráfico, o gráfico que tem aceleração negativa. Então aqui, ó, o gráfico inicia num valor mais baixo e termina num valor mais alto. Então o valor para os espaços aumentou, o gráfico cresceu, foi para cima. Então, se aumentou os valores dos espaços, a velocidade é positiva. Velocidade positiva com aceleração negativa, sinais trocados. Nesse primeiro momento, o movimento é retardado. Segundo momento, depois do vértice, os espaços começam num valor maior e terminam num menor. Ó, terminou num valor menor. Então, se os espaços decaíram, velocidade negativa. Negativo com negativo, movimento acelerado. Então, vocês percebem, gente, que só o fato da gente analisar o gráfico, a gente consegue tirar todas as informações do movimento. Eu consigo indicar qual é o espaço inicial, qual é o momento que troca de sentido. Eu consigo determinar se é acelerado, se é retardado, se é progressivo, se é retrógrado. Então, só pelo fato de eu analisar corretamente os gráficos, eu consigo obter todas as informações do movimento. Inclusive, extrair as expressões a partir dos gráficos, tá? A gente vai fazer alguns exemplos sobre isso. E como que fica, por fim, o gráfico da aceleração? Então, o movimento variado, a aceleração é constante, certo? O que indica a aceleração ser constante? Por exemplo, se um móvel tem uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, significa que a sua velocidade a cada segundo aumenta 3 metros por segundo. Ou diminui, né? Pode ser aumentando ou diminuindo. Então, a aceleração é uma taxa de mudança da velocidade, certo? Que a cada segundo a velocidade vai mudar aquela quantia. Então, o tanto que ele muda é fixo, porém a velocidade varia. Vocês conseguem compreender isso? Então, a aceleração é fixa, diferente da velocidade. A velocidade muda, mas a aceleração é fixa. E como que a gente representa um valor constante no gráfico? Com uma linha reta no valor indicado. Então, nós temos aqui, ó, um dado valor para aceleração. Conforme o tempo passa, a aceleração
permanece ali no mesmo valor. O gráfico nem sobe, nem desce, não faz nada. O gráfico fica fixo no mesmo valor, certo? Se está acima do eixo, a aceleração positiva. Se está abaixo do eixo, a aceleração negativa. Certo, gente? Vamos fazer alguns exemplos, então? Eu vou resolver os exemplos da própria apostila, tá? Eu vou dizer a página aqui. Aqui, página 103. Então, vocês podem acompanhar a resolução dos exercícios aí com a apostila de vocês, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer o exemplo da página 103, o exercício 44. Então, nós temos assim. É dado o gráfico da velocidade escalar de um móvel em função do tempo. Determine a aceleração escalar do movimento e a variação do espaço entre 0 e 4 segundos. Então, vamos lá. O gráfico é esse aqui. Vamos fazer ele aqui. Peraí, gente. Vou arrumar direito isso aqui. Aí. Certo? Mais ou menos assim. Daí ele pega, então, pra gente calcular a aceleração do móvel. O livro, pessoal, ele fez por tangente. Só que eu prefiro fazer ele através das equações que a gente conhece, tá? Extraindo as informações do gráfico. Informações referentes à velocidade e tempo, tá? Não por tangente. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu preciso calcular a aceleração. Para mim calcular a aceleração, eu posso utilizar duas equações. Eu posso utilizar a equação de aceleração média, ou também posso calcular através da função horária da velocidade. Certo? Tanto faz, é indiferente. Eu acho mais fácil nós utilizarmos a da aceleração média. Vocês vão ver que vai ficar mais fácil para resolver. Então, vou utilizar aquela de cima. Então, vamos lá. A variação da velocidade é o tanto que a velocidade do nosso móvel mudou. Então, eu preciso, primeiro de tudo, saber aonde que ele começou, que valor de velocidade que ele tinha no início e para que valor que ele foi, certo? Então, ó, o nosso gráfico termina nesse ponto aqui, ó. A nossa análise termina aqui, certo? Então, termina para o valor 16 e inicia para o valor 0. Então, a velocidade, que é esse eixo aqui, ó, começou em 0 e terminou em 16. Então, de 0 para 16, quanto que tem que variar? De 0 para 16 tem que variar 16, não é? Então, a minha variação é de 16 metros por segundo. E em quanto tempo isso aconteceu? Então, o 16, gente, ele corresponde ao tempo 4 segundos. Então, foi de 0 a 4 segundos. De 0 a 4, a gente tem uma variação de 4 segundos. Então, 16 dividido por 4 dá uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo, né, gente? Facinho. Depois, na letra B, ele pede a variação do espaço entre 0 e 4 segundos. Pessoal, aqui a gente tem um macete muito fácil para responder. Eu posso fazer com aquela expressão do sorvetão, posso fazer, mas tem uma maneira mais fácil. Quando a gente começou o nosso estudo de cinemática, a gente aprendeu que velocidade é espaço dividido por tempo, não é isso? Se eu pegar esse tempo que está dividindo e jogar ele para cima, o que fica? Velocidade vezes tempo
é igual ao espaço. Não é isso? Então, se eu fizer velocidade vezes tempo, eu acho o espaço que foi percorrido. Para um gráfico, quando a gente multiplica um eixo pelo outro, a gente chega numa área, não é? Então, olhem aqui nesse gráfico, gente. Se eu pegar um eixo vezes o outro, o que eu vou estar multiplicando? Eu vou estar multiplicando velocidade e tempo. Ó, velocidade vezes o tempo. Então, se eu pegar um eixo vezes o outro, eu chego no espaço, que é exatamente o que o exercício quer que eu responda. Muito bem. Quando eu multiplico um eixo pelo outro, no que eu chego num gráfico? Eu chego numa área. Porque abaixo desse gráfico vai ter uma área, vai ter uma figura ali. Um quadrado, um triângulo, vai ter uma figura. Que no caso é essa figura aqui, ó. Tudo que estiver abaixo do gráfico que eu estou estudando, ó. Tudo isso aqui é a área se eu multiplicar esses valores por esse, certo? Então, se eu calcular a área desse triângulo, eu estou automaticamente calculando o espaço que o nosso móvel percorreu. Muito bem, então nós vamos calcular a área do triângulo. E como que é a área de um triângulo, gente? É base vezes altura dividido por 2. Vamos lá, qual é a base do nosso triângulo? A base é esse aqui, ó. Quanto que mede isso aqui? Isso aqui mede 4, ó, de 0 até 4. E a altura do nosso triângulo? A altura é esse aqui, ó. Vai de 0 até 16. Tudo isso dividido por 2. Multiplicando aqui, gente, 4 vezes 16 dividido por 2 vai dar 32 metros. Então, ele percorre 32 metros. Esse é o deslocamento do nosso móvel, certo? Prof, mas se eu fizesse com sorvetão e tal, resolvesse, não ia dar a mesma coisa? Ia dar a mesma coisa. Só que essa é uma maneira mais fácil da gente fazer, mais acessível e mais rápida, certo? Vamos fazer mais um exemplo. Então, vamos lá. Agora, vamos fazer mais um exemplo, também página 103, o exercício 46. Então, o exercício nos deu esse gráfico, certo? Que é um gráfico velocidade versus tempo. Então, são informações referentes à velocidade de um móvel. E ele pede para a gente calcular algumas coisas. Então, vamos lá. Na letra A, ele pede a aceleração escalar do móvel, do movimento, perdão, de 0 até 2 segundos e depois de 2 a 6 segundos. Então, eu tenho dois momentos nesse movimento, certo? Eu tenho algumas características até o 2 segundos, que chega nesse extremo aqui, e outras características de 2 até 6 segundos, certo? Então, vamos calcular essas acelerações. Vamos calcular por aceleração média. Então, vamos lá. A primeira aceleração, que é de 0 até 2 segundos. Então, de 0 até 2, quanto que variou a velocidade? Então, de 0, a velocidade dele também era 0. E em 2, a velocidade dele era 4. Então, de 0 para 4, nós temos uma variação de 4 metros. Em quanto tempo? 2 segundos. Então, 4 dividido por 2, 2 metros por segundo ao quadrado. E agora a aceleração na segunda parte do movimento, de 2 até 6 segundos. Então, vamos lá. Em 2 segundos, a velocidade do móvel era 4. E em 6 segundos o eixo tocou aqui, ó, não foi? Então, esse ponto, se eu puxar lá no eixo da velocidade, que número que eu tenho? 0. Então, a velocidade variou de 4 para 0. Então, decaiu, não foi? De 4 para 0, quanto que ela tem que variar? Ela tem que variar menos 4. E em quanto tempo isso? De 2 segundos até 6, quantos segundos que nós temos? De 2 até 6, tem 4 segundos. Então, menos 4 dividido por 4 vai dar menos 1 metro por segundo ao quadrado. Ok? Então, calculamos aqui as duas acelerações, ok? Em
seguida, na letra B, ele pede a variação do espaço de 0 a 6 segundos. Então, ó, ele está pedindo o espaço que foi percorrido de 0 até 6 segundos. Então, daqui até aqui. Então, lembram da dica do exercício anterior? Eu posso calcular através da área do gráfico. Então, tudo que estiver contido abaixo do gráfico, no intervalo que o exercício pede, ó, até 6 segundos, é o espaço percorrido. Então, eu vou calcular toda essa área aqui, certo? Que, novamente, é um triângulo. Então, vamos calcular pela área do triângulo. Vamos lá. A base desse triângulo é esses valores aqui, ó. De 0 até 6. Então, 6. A altura desse triângulo é aqui, ó. Essa altura máxima aqui, ó. 4. Dividido por 2. 6 vezes 4. 24 dividido por 2. Vai dar 12 metros. Pronto, esse é o espaço percorrido, 12 metros. Muito bem, vamos fazer a letra C. A velocidade escalar média no intervalo de 0 a 6. Então, velocidade média, o que é velocidade média? É todo o espaço percorrido, todo o deslocamento, dividido pelo tempo. Então, vamos calcular a velocidade média. Espaço sobre o tempo. Qual foi o espaço percorrido nesses 6 segundos? É o que a gente calculou na letra B. São 12 metros. E em quanto tempo ele fez esses 12 metros? 6 segundos. Então, 12 dividido por 6 dá uma velocidade média de 2 metros por segundo. Ok? Não é difícil, né, gente? Depois, na letra D, ele pede o instante e a posição em que ocorre a mudança de sentido. Então, em que momento e em qual local vai ocorrer a mudança de sentido. Sabendo que no instante T0, o móvel se encontra na origem dos espaços. Então, muito bem. Vocês se lembram? O que é mudar de sentido? Então, ele muda de sentido toda vez que a velocidade dele zera. No caso desse gráfico, nós temos 2 momentos em que a velocidade dele é 0. A gente tem esse momento aqui, que é o gráfico que inicia aqui, e nós temos esse momento aqui, certo? São 2 momentos em que a velocidade do nosso objeto é 0. Então, quais são os instantes? Os instantes são em T1 igual a 0 segundo e em T2 igual a 6 segundos. E o exercício também quer que a gente diga em que local que isso vai acontecer, em que posição que isso acontece. Nesse exercício ficou fácil de responder, porque ele disse que em T igual a 0, ele está na origem das posições. Então, o primeiro momento em que ele troca de sentido é no 0 metro, na origem das posições. E o segundo momento, o segundo local onde ele trocou de sentido, foi exatamente nos 6 segundos. E a gente já calculou que até os 6 segundos ele andou 12 metros. Então, o segundo momento em que ele troca de sentido é no 12 metros. Pronto, a gente nem precisa fazer uma conta elaborada para descobrir. Tranquilo, gente? Então, esses são os exemplos. Agora vocês façam as atividades que foram propostas, tá? Qualquer dúvida, entre em contato com a professora, tire suas dúvidas e entregue as tarefas dentro do prazo, ok? Então, um abraço, até mais!